Olá, eu sou o pastor Rafael Lacerda. Estamos mais uma vez no programa O que a Bíblia diz. Nessa nova série nós falaremos sobre a provisão e o que é a provisão. Serão programas que certamente irão abençoar a sua casa, abençoar a sua família e abençoar a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas todo ano na nossa Igreja Batista da Lagoinha nós temos um tema, uma temática para nos nortear. E neste ano, 2025, a temática é a provisão. Nós já tivemos vários temas, os mais recentes, Santidade, Ano da Vitória. O ano de 2024 foi o ano da compaixão. Então vamos falar em 2025 sobre a provisão. Você sabe o que é provisão? Eu gostaria de ler um texto com você, um texto que já é conhecido. É o Salmo 23, no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você não vai ter falta nenhuma se Deus for o seu pastor. Mas o que é provisão? O dicionário ou a inteligência artificial vai dizer que é ato ou efeito de prover. É o provimento, abastecimento e o fornecimento. Mas é interessante a gente pensar que quando nós pensamos imediatamente em provisão, a gente já pensa em receber algo, ganhar algo, adquirir algum bem. É sobre isso também, nós recebemos algo, mas não é somente sobre isso. Provisão tem a ver com o suprimento de uma necessidade, com uma resposta para aquilo que nós precisamos. Mas, para ter o suprimento, precisa de ter uma necessidade. Nós vimos aqui no primeiro versículo que lemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Algumas versões vão dizer que o Senhor é o meu pastor e de nada sentiremos falta. Todos nós conhecemos esses versículos. Alguns entendem a profundidade deles e outros não. Mas há um entendimento de que nada nos faltará. Mas também precisamos entender que para nada nos faltar, o motivo é Ele ser o nosso pastor. E nós somos ovelhas desse pastor. Mas por que ovelha? Ovelha é um animal que tem uma baixa capacidade de sobreviver sozinho. Ele não consegue alimento fácil, ele pode por muitas vezes ficar perdido, ele está sempre vulnerável ao ataque de lobos ferozes, vulnerável até mesmo a moscas que podem pousar ali no seu focinho e trazer algumas doenças, prejuízo para a sua saúde. A vida da ovelha, ela depende exclusivamente do seu pastor. A nossa vida depende do nosso pastor e o nosso pastor é Jesus Cristo. Ele que é capaz de nos dar direção, mostrar o caminho que a gente precisa, trazer o alimento que nós precisamos e, de fato, cuidar de nós para que a gente não se perca. A nossa provisão não é possível se nós não tivermos um pastor. E nós temos o pastor que nós precisamos. E somente nele, por causa dele, é que nada irá nos faltar. A primeira vez que nós vemos na Bíblia que Deus se apresenta como um Deus provedor foi em Gênesis, quando ele pede para Abraão sacrificar o seu filho. Deus, percebendo a obediência dele, pede para que ele não sacrifique o seu filho e direciona ele a fazer um sacrifício de um carneiro que já estava ali preparado por Deus. Abraão dá o nome, então, para aquele monte de Iavé-Jireh, o Senhor proverá. E a partir dali nós percebemos Deus durante toda a Bíblia provendo para o seu povo, para a sua nação e para todos os seus filhos e seguidores, provendo uma saída, provendo um escape, provendo aquilo que nós precisamos. Deus não foi só provedor para aqueles que o serviam no Velho Testamento ou com alguns preferidos. Ele chama cada um de nós para ser o seu filho e promete ser fiel a nós, provendo aquilo que nós precisamos. Mas ele precisa e pede que a gente coloque ele em prioridade e assim todas as outras coisas vão ser a nós acrescentadas. Mateus 6,33 está escrito exatamente isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Neste contexto, Deus está falando sobre a provisão diária que Ele é capaz de nos trazer. Ele pede para que nós não ficamos ansiosos, não vivamos ansiosos, preocupados com o que vestir, com o que comer, porque Ele vai cuidar da gente. Ele cuida tão bem das aves, dos animais, das flores, plantas, de toda a natureza. Certamente Ele irá cuidar também dos seus filhos. Neste contexto específico, temos uma condição: buscar Ele em primeiro lugar. Vamos ver também em outros textos que Deus se coloca no compromisso de ser o Deus provedor para aqueles que obedecem, que são fiéis, que são os seus filhos, que a prioridade para aqueles que querem a provisão do Senhor é ser temente a Ele, amar o Senhor e colocar Ele em prioridade. Mas fato é que a maior provisão que temos é o próprio Deus. Esse Deus que é o Deus provedor, e não somente a provisão dele. Ele não é só a provisão, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a água que mata a nossa sede, ele é o pão que nos alimenta, ele é o ar que nós respiramos. Ele é o nosso descanso e ele é o nosso sustento. A gente pode até achar que essa provisão pode ser encontrada em outros lugares, mas a provisão maior que nós temos é o nosso Deus, que é o provedor. Tem sido maravilhoso aprender a Bíblia aqui. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a provisão e tenho certeza que seremos cada vez mais abençoados a cada série, a cada capítulo desse programa. Eu quero abençoar a sua vida, orar por você, para que você viva dias repletos da provisão do Senhor. Eu oro para que você, ao andar, ao caminhar, ao viver seus dias, reconheça Jesus como o Senhor, o seu pastor, e alcance dele a provisão e o suprimento da necessidade que você tem para a sua vida. Mas mais do que tudo, reconheça Ele, mais ainda do que a provisão, o Deus provedor e maravilhoso. Se você está aqui e tem sido abençoado e perdeu algum capítulo, perdeu alguma série, você pode acompanhar todos os nossos programas no YouTube da Rede Super. Que Deus abençoe você. Tamo junto e até o próximo programa.